19. A partir do versículo 21 até 41. Os diáconos pediram para avisar que ali na entrada nós temos um papelzinho com indicação de 2 nomes para diácono e um nome para presbítero. Os irmãos podem entregar para o presbítero Wagner. O conselho estará reunido após o culto para ver os nomes e dar assim um parecer, né? Ali na reunião privativa do conselho. Então, se você deseja indicar, pode pegar esse papel para facilitar, se for o caso. Atos 19, a partir do versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices
que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Meus irmãos, o Evangelho é poderoso. O Evangelho é poderoso. Nós temos aqui nesta narrativa o poder do Evangelho contra a idolatria de Éfeso. Já vimos que era uma cidade que mexia com feitiçaria, com questões de magia, e as pessoas queimaram os livros em praça, ou seja, em público. Somou lá 50.000 denários os livros. Uma cidade religiosa, sincrética. Tinha de tudo em Éfeso. As pessoas eram religiosas, mas era uma confusão generalizada. E o Evangelho chega para realmente transformar os corações e a cidade. O apóstolo Paulo está em movimento constante aqui. Ele deseja ir para Jerusalém, para depois ir para Roma. Diz o texto, versículo 21, depois de haver estado ali, ou seja, Jerusalém, importa-me ver também Roma. Alguém já disse, a sua visão não tinha limites. O apóstolo está sempre em movimento, sempre enxergando mais, enxergando além. Ele não pensa em um tempo que ele vai ficar parado, estagnado, já cumpri a missão. Ele está sempre em movimento. E, amados irmãos, na vida, nós precisamos desejar isso, sempre mais. É necessário crescer, é necessário desenvolver, é necessário ler mais e buscar mais e evangelizar mais e sempre expandir. Ou seja, ir para frente, não para trás. O apóstolo Paulo envia a Macedônia 2, Timóteo e Erasto, versículo 22. Ou seja, ele tinha cooperadores, mas ele pensava sempre na obra. Às vezes ele ficava numa certa necessidade, carência ou falta, porque ele pensava sempre na obra. Era um homem entregue à causa do Senhor Jesus. Vamos ver em primeiro lugar o confronto da idolatria. Olha só, houve um certo alvoroço. Está aí no versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Em Atos nós temos esse termo, caminho. Os do caminho às vezes aparece. Acerca do caminho seria o equivalente de cristianismo hoje. Ou seja, as pessoas que têm um estilo de vida e um propósito de vida diferente. Um alvoroço. A igreja não era igual ao mundo, a igreja era diferente do mundo. A igreja era o oposto do mundo. A igreja era um caminho totalmente contrário. Tanto que o Sermão do Monte é chamado por alguns de a contracultura cristã. O cristão, ele não se molda ao mundo, ele se molda à imagem de Jesus Cristo. Ele não pensa segundo o mundo, ele pensa segundo Cristo, mediante o Espírito e a palavra de Deus. Amados irmãos, se a igreja é verdadeira,
se os cristãos são cristãos de verdade, há um incômodo social. Há aqui um alvoroço acerca do caminho. Se a igreja nem é notada no bairro, se as pessoas nem percebem que aquela pessoa é um cristão, alguma coisa está errada. Porque o cristianismo do primeiro século era um cristianismo de impacto. A relevância era o testemunho. Alvoroço. Demétrio é citado aqui. Ourives, Demétrio, fazia de prata nichos de Diana. O que era aí um nicho de Diana? Miniaturas de prata do templo. Não era uma miniatura da deusa Diana, mas do templo. Uma miniatura, assim, de prata. E as pessoas compravam, diz o texto, versículo 24, dava muito lucro aos artífices. Meus irmãos, essa miniatura do templo não era simplesmente, digamos assim, uma lembrancinha da cidade de Éfeso. As pessoas viam significado religioso em tudo. Em vários lugares hoje, no interior ainda, no Brasil, você encontra ali uma certa imagem, às vezes um mini templo. Tem algumas coisas assim em certas regiões do Brasil, especialmente regiões do interior. E tem ali como se tivesse um abrigo para uma imagem, para um santo, para uma deusa, para qualquer coisa nesse sentido. E tem-se a ideia de que habita ali mesmo. O que acontece quando o evangelho chega? E as pessoas começam a abandonar a idolatria. Começam a abandonar essa coisa mística de comprar mini templos da deusa Diana. O que acontece lá na cidade de Genebra, quando o reformador João Calvino começa a pregar o evangelho? Ele começa a mudar a cidade pela pregação do evangelho. As mulheres que viviam na prostituição nas ruas da cidade agora estão nos bancos ouvindo o reformador. Há um impacto na economia da cidade. Há um impacto na faculdade da cidade, na faculdade de arte. Há um impacto, meus irmãos, na cidade, que a cidade começa a se transformar pela pregação do evangelho. Por isso que o cristianismo verdadeiro provoca, sim, uma influência social, cultural, econômica, intelectual, qualquer esfera da sociedade é atingida pelo poder do evangelho puro. Quando o evangelho chega realmente num lugar, deveria ter um impacto, deveria abalar realmente aquela região. Quando a igreja não é verdadeira, quando os cristãos não têm vida de oração, quando a igreja não experimentou um avivamento espiritual, como nós vimos semana passada, quando os cristãos não estão vivendo realmente com Deus, aí não faz diferença nenhuma. Pode até ser uma universidade confessional, mas não tem uma diferença social. Não tem um impacto, não tem uma relevância. E olha só, irmãos, eles se sentiram ameaçados. Chamaram alguns da mesma profissão, falaram: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Mas esse homem, Paulo, tem persuadido, desencaminhado muita gente. Meus irmãos, o que iria acontecer na cultura se a igreja fosse realmente espiritual? Se a igreja realmente estivesse orando,
se a igreja realmente estivesse consagrando a sua vida a Deus, qual seria o impacto na sociedade? O que as pessoas iriam abandonar? O que as pessoas iriam abraçar? Em Atos capítulo 17 nós vimos, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Meus irmãos, a festa de Diana, eu estou fazendo uma citação aqui. A festa, abre aspas, a festa de Diana era celebrada com orgias desenfreadas e bebedeiras. Era pior do que um carnaval dos nossos dias. Era na rua, era algo assim desenfreado. Era uma liberalidade, era uma imoralidade por todos os lados. E é por isso que Paulo escreve, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, algo desenfreado, sem limites. Enchei-vos do Espírito. O confronto, quando o Evangelho chega, confronta a idolatria, confronta o pecado, confronta as práticas que Deus não aceita. Não é assim com o nosso coração? É bom quando Deus coloca o dedo através da mensagem da palavra de Deus e diz assim, isso está errado. Quando a pessoa se vê diante da palavra e diz, isso que eu faço é errado. Isso que eu estou fazendo desagrada a Deus, eu preciso deixar isso. Eu preciso abandonar. Então a palavra de Deus tem um confronto. Segundo, primeiro é o confronto da idolatria. Vamos ver segundo, a cegueira da idolatria. Olha como o próprio argumento em si mesmo se desconstrói aqui. Versículo 26. Olha o finalzinho, o que é dito. Se Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando, olha agora, não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Perceberam aí já a incoerência do argumento? Se é feito por mão humana, como que é um Deus, então? O fato de dizer o seguinte, dizer exatamente isso. Olha, esse ídolo aqui foi feito por mão humana. Você concluiria, então logo não é Deus. O que eles falam é um testemunho de cegueira. E quando você ouve alguém que está nas trevas, você pode perceber que dentro do que eles estão falando está errado. Olha só, não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Sim, mas é justamente pelo fato de que o homem pegou um barro, ou uma árvore, alguma coisa, pedra, e fez aquele molde. É justamente por isso que não é Deus. Isaías diz, observa, o homem foi lá, cortou uma árvore, um pouco ele disse, eu vou queimar, o outro disse, eu vou fazer uma escultura, ele se ajoelha e diz, tu és o meu Deus. E eles pensaram o seguinte, nós vamos perder o emprego. O templo da grande deusa será estimado em nada. Segundo. Terceiro, a majestade da deusa Diana vai ser destruída. Essa Diana é fraca demais, né? Ela não consegue se defender. Paulo vai acabar com ela. Olha só, a nossa profissão vai cair em descrédito. Eles estão pensando na deusa Diana? Não, eles estão pensando em dinheiro. Como que a gente vai ganhar dinheiro? Olha só, o próprio templo da grande deusa Diana vai ser estimado em nada. Vai ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Irmãos, depois que a pessoa conhece Jesus, abandona tudo. Abandona a deusa Diana, templo da deusa, nicho, sei lá o que for. Abandona tudo. Abandona qualquer
idolatria, abandona qualquer sistema ou ideologia mundana e carnal, porque a pessoa diz: agora eu encontrei a verdade, eu tive um encontro com a verdade, eu encontrei Jesus Cristo, meu Senhor. Essa Diana, chamada também de Ártemis, talvez você encontre nos livros de filosofia antiga, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era algo assim impressionante de se olhar. Tinha uma majestade, digamos assim, na escultura, na construção, mas não valia absolutamente nada. Quando Paulo estava em Atenas, ele não ficou admirado com a cidade de Atenas, nem com a filosofia ateniense. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não era. Era algo que ofendia a Deus, era algo feito por mãos humanas. O que nós lemos, irmãos, em Salmo 135? Os ídolos das nações são prata e ouro. Você pode quebrar tudo aquilo, reduzir a pó. Não acontece nada, não tem vida nenhuma. Obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Eles estão pensando: nós vamos perder o emprego. O templo vai ser reduzido a nada. A majestade da deusa será destruída. Que medo, não é? Poder do evangelho. Meus irmãos, abalando aqui a cidade de Éfeso. E às vezes nós estamos pensando o seguinte: se eu abraçar o evangelho de Jesus, eu vou perder o meu emprego. Se eu abraçar o evangelho de Jesus, as pessoas vão zombar de mim. Se eu abraçar o evangelho de Jesus, eu não vou poder pecar nisso. Se eu abraçar o evangelho de Jesus, eu vou ter que fazer isso, vou ter que ser um crente. Amado irmão, se você abraçar o evangelho de Jesus, ou seja, se você abraçar Jesus, se você realmente abrir o seu coração para Ele, você irá receber a maior riqueza do universo, que é incomparável, é Ele mesmo. Quem é Diana do lado de Jesus Cristo? Não é nada. Não serve para nada, foi destruída inclusive depois. O templo foi reduzido a nada. Então não calcule o preço. Siga Jesus Cristo. Não importa o que aconteça. Siga o Senhor Jesus. Vai atrás do Senhor Jesus. Ouça a voz do Senhor Jesus. O confronto da idolatria, a cegueira da idolatria e o caos da idolatria. Olha só a confusão. De mal a pior aqui. Versículo 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Mas que grandeza é essa? Eles ficaram bravos. Encheram-se de furor, diz aí o versículo 28. A cidade foi tomada de confusão, versículo 29. Saíram correndo para o teatro, que era muito conhecido da cidade. A religião mexe com as pessoas, seja verdadeira ou falsa. Uma das maiores forças sociais, e todo sociólogo assume isso, é a religião. E esse teatro aqui cabia cerca de 25 mil pessoas. Era enorme para a época. Até hoje seria considerado um teatro assim muito grande. Olha só, foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio, Aristarco, companheiros de Paulo. Pegaram eles lá e levaram para o teatro. Confusão. Gritaram, furiosos: grande é a Diana dos Efésios. Diz o versículo 30, querendo Paulo se apresentar aos discípulos, falaram: não, Paulo, se você for, só vai piorar a situação. Mas Paulo, corajoso que era, desbravador do evangelho que era,
desejava ir, mas os discípulos impediram. Outros, asiarcas, pessoas de autoridade, que também eram amigos de Paulo, pediram: Paulo, não vai para o teatro. Uns gritavam de uma forma, versículo 32, outros de outra, a assembleia caíra em confusão. Olha só como o erro traz confusão. Cada um grita num sentido. Loucura, caos, é o caos da idolatria. Diz o verso 32, o final, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Mas como assim? Acontece até hoje. A pessoa está lá na manifestação, mas ela nem sabe por que ela está ali. Se você perguntar, ela não vai saber falar, nem discorrer sobre o assunto. Ela nem sabe, está ali. Sabe aquele efeito assim, manada, como as pessoas falam? Vai no grupo, nem sabe mais por que está ali, mas está. A pessoa está brava, está endemoninhada, está com magia e está ali no meio. Os judeus pensaram o seguinte: é melhor a gente se separar dos cristãos. Tiraram Alexandre dentre a multidão, um tal de Alexandre, diz aí o versículo 33, colocaram ele na frente, o homem fez sinal e piorou a situação. Olha agora o verso 34. Amados irmãos, prestem atenção nisso. Gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Acho que a maioria, se ficar gritando por 2 horas, fica até rouca aqui. Né? Grita porque o time de futebol fez gol, aí já começa a ficar rouco. 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios. Mas olha só, examinando isso parece estranho, mas quando nós estamos no meio de uma gritaria, de uma loucura, o estádio de futebol faz isso. As pessoas começam a gritar. O que é mais tímido, daqui a pouco ele começa a gritar loucamente também, ele extravasa completamente, ele enlouquece. Show de música faz isso, estádio de futebol faz isso. E quem está lá gritando grande a Diana dos Efésios, e gritando e repetindo, daqui a pouco entra nessa frase, nesse mantra, já nem sabe mais por que está falando, nem sabe o que está fazendo ali. É um negócio assim que entorpece os sentidos, que anula a consciência da pessoa. Por que nós estamos aqui? Nem sei mais. Que cegueira, que caos, que ignorância, a idolatria traz isso. O cristianismo é muitas vezes, meus irmãos, perseguido gratuitamente. Por que aquele cristão missionário é tão odiado? Ele é tão calmo, ele é tão simples, ele é tão humilde. Nem tem motivo, as pessoas odeiam gratuitamente o cristão. Por que elas estão gritando aqui, grande a Diana dos Efésios? Porque elas estão nas trevas. Ninguém entende mais nada do que está falando. É uma confusão, é um caos. Alexandre foi ajudar os judeus aqui, piorou e gritaram por espaço de 2 horas, grande a Diana dos Efésios. É o caos da idolatria, é o caos do pecado, é a loucura, é aquilo que é desenfreado da impiedade. Outros excessos da nossa cultura, a pessoa fica dançando por 10, 12 horas. Você diz como que ela consegue? Os pés já estão sangrando, mas ela está ali dançando coisas sexuais, abomináveis a Deus, mas ela está ali. Quantas pessoas estão gritando, palavras assim de morte em favor do aborto, coisas assim de assassinato, coisas terríveis e nojentas. E o povo está lá aplaudindo, a mídia está lá promovendo e dizendo o seguinte: é isso mesmo, isso que é o bom, isso que é o certo. Os cristãos estão errados, o conservador está errado. Nem sabe mais por que está ali, nem sabe mais o que é vida, nem sabe o que é criança mais. Mas está ali gritando loucamente. Esse efeito enlouquecedor que reduz a consciência, que reduz o raciocínio,
já nem sabe mais o que está falando, mas fica lá gritando por quase 2 horas, o corpo é meu, o corpo é meu, o corpo é meu. Aí a pessoa vai gritando num efeito assim de esvaziamento mental, de redução. Como os Efésios aqui, grande é a Diana dos Efésios. Que loucura, que caos. E por último, a fraqueza da idolatria. As pessoas estão gritando aqui, grande é a Diana dos Efésios. Estão gritando contra Paulo. Estão gritando contra o cristianismo. Ofendendo a Deus. Mas você acha que isso para a obra de Deus? Certo filósofo disse o seguinte: em poucos anos a Bíblia vai ser exterminada, extinguida, e a filosofia, a ciência vai superar a Bíblia. Ele morreu, a Bíblia permanece viva, e no bairro que ele vivia, morava, tem uma sociedade bíblica, inclusive. Que Deus permitiu que fosse criada lá onde ele morava. Amados irmãos, todo esse alvoroço aqui não abala Deus em nada. Não compromete a obra de Deus. O mundo pode espernear, pode entrar um caos, uma loucura. Amados irmãos, Deus não se abala com nada, absolutamente. O dia que Ele quiser acabar com um reino e colocar outro, Ele faz isso tranquilamente, como nós lemos em Daniel. Levantou um homem, alguém com uma certa consciência naquele lugar, escrivão da cidade, e falou: quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Quem não sabe? Ou seja, o que vocês estão fazendo? Fiquem calmos, para com isso, versículo 36. Estes homens não roubaram, a palavra não são sacrílegos, ou seja, eles não roubaram, eles nem blasfemaram contra a nossa deusa, versículo 37. Mas, irmão, você acha que Paulo falava da deusa Diana, dos Efésios? Ele não estava nem aí para essa deusa, ele estava mais falando de Jesus Cristo ali. E falar de Jesus é automaticamente falar contra a deusa Diana, mas não precisa falar diretamente dela. Quem abraça Jesus Cristo deixa a deusa, templo, ofício de templinho, de miniatura, deixa tudo porque agora abraçou Jesus Cristo. Pode ver os relatos dos missionários, quem conhece Jesus abandona tudo. Mas quem conhece verdadeiramente Jesus Cristo. Esse homem aqui, mais sensato que os outros, disse: olha, eles não roubaram nada, eles nem falaram mal da deusa. É mais provável que vocês tenham problemas por toda essa confusão que vocês causaram aqui. Vocês querem fazer uma denúncia? Vocês acham que eles estão atrapalhando o trabalho de vocês? Existe tribunal, audiência, advogado, procônsul, julgador, que faça isso com ordem. Agora ficar dentro desse lugar, gritando pelos passos de 2 horas, grande a Diana dos Efésios, isso é loucura, isso é um caos. Vocês podem ser acusados. A gente não pode nem justificar esse ajuntamento todo. Olha o versículo 41. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Meus irmãos, que loucura. Que caos que não dá em nada. Que levante que não pode ter fruto algum. Um homem consciente se levantou e disse: fiquem calmos. Vocês só estão trazendo confusão. Todo esse juntamento, essa acusação, não adianta em nada e talvez vai sobrar para vocês. Mais ou menos ele disse isso. Dissolveu a assembleia. Os missionários não sofreriam acusação. Olha só o testemunho deles. Eles não roubam, eles não fazem nada de errado. Eles não blasfemaram contra a deusa. Paulo vai para frente. Toda essa confusão não perturba o coração de Paulo.
Ele não fica estremecido, dizendo assim, quer saber, eu cansei. É muita confusão, é muita perseguição, é muita acusação. Olha o que eu passei em Éfeso. Pelo contrário, irmãos, ele continua e continua. Entra aí no capítulo 20, versículo 1. Olha só como o homem de Deus mantém a serenidade. Capítulo 20, olha o versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Sabe o que é o espírito de Paulo aqui? Eu tenho mais o que fazer. Paulo está em Jesus Cristo. Se o mundo inteiro convulsionar, ele vai permanecer o mesmo homem de Deus. Ele chamou os discípulos que talvez ficaram assim um tanto perturbados com a situação e ele confortou os discípulos. Sabe quando o coração está agitado? E agora? O que vai acontecer? Esse povo todo acelerado, essa confusão, Diana, Éfeso, magia, etc. Paulo confortou, Paulo trouxe serenidade, Paulo trouxe confiança em Deus no caos da idolatria. Amados irmãos, esse mundo já está perturbado demais. As pessoas estão deprimidas, pessoas estão ansiosas, pessoas estão nessa confusão toda, idolatria. Elas estão abraçando tudo aquilo que Deus odeia. Os cristãos precisam ter esta firmeza, essa serenidade espiritual de quem confia em Deus e que pode encorajar o coração dos outros. Olha só o versículo 2, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Quando tiver um tumulto, quando tiver um coração agitado, seja um instrumento de Deus para acalmar esse coração em Jesus Cristo. Grande é a Diana dos Efésios, não. Grande é o Senhor Jesus. É o Cristo dos cristãos. O templo da Diana, irmãos, foi reduzido a nada. Que majestade de Diana, templo, não, nada. Nós somos o templo eterno do Deus vivo. Nós temos esta mensagem de esperança, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que faz a diferença, aquilo que transforma. Só Jesus é digno de adoração, de honra, glória e louvor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, como diz o hino, quantos há perdidos sem a salvação? Quantos, ó Deus, que estão enganados na idolatria, no pecado, na impiedade, na imoralidade. Ó Deus, nós somos o povo do Senhor. Quando tudo estiver assim tumultuado, um caos, que o nosso coração esteja sereno em Cristo Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que somente o Senhor é Deus. Não há outro igual. O Senhor é incomparável. Que nós sejamos, ó Pai, um instrumento em Tuas mãos, para que outros sejam tirados da idolatria, do engano do pecado, da operação do erro deste século. Ó Deus, que nós possamos evangelizar, Senhor. Que nesta semana nós possamos realmente falar de Jesus para as pessoas, demonstrar o amor de Jesus, a graça de Jesus,
o poder transformador do Evangelho de Cristo, nosso Senhor, Rei, Mestre e Cabeça. Ó Pai, que esta igreja aqui possa ser um luzeiro, Senhor. Que cada crente seja uma luz nesse mundo caído, nessa cidade que nós vivemos depravada, desorientada e desenfreada, Senhor. Transforma as nossas vidas. Transforma, Senhor, o nosso coração. Coloca, Senhor, o Evangelho no nosso coração para que esteja nos nossos lábios. Ó Deus, os apóstolos, os servos do Senhor, eles deram um bom testemunho na cidade de Éfeso. O escrivão da cidade disse: nós não temos nenhuma acusação contra estes homens. Que nós possamos também, Senhor, dar um bom testemunho. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida exemplar, que dê um bom exemplo, uma vida de obediência, de amor, de consagração. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tira, Pai, qualquer ídolo do nosso coração. O dinheiro, a prostituição, a pornografia, os excessos, os vícios, a ira pecaminosa, as contendas. Tua palavra diz: irmãos, guardai-vos dos ídolos. Aquela vontade, Senhor, que se coloca acima da tua, que reprime, ó Deus, a orientação do teu Espírito. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Possamos queimar os ídolos, como diz o hino. Nós possamos abandonar, Senhor, esta velha vida. Os Efésios, ó Deus, cristãos abandonaram os livros, abandonaram a feitiçaria, abandonaram a idolatria. Senhor, o que nós abandonamos? O que falta abandonar, Senhor? Que sejamos cristãos verdadeiros, em nome de Jesus. Amém.